terceiro setor, eu acho que é o futuro em termos de complementação ao que o poder pode fazer na sociedade, além do primeiro poder, o governo, a iniciativa privada, produtiva e o terceiro setor. Só nos Estados Unidos, as ONGs movimentam 100 bilhões de dólares, né? Então, realmente, obviamente, existe lá um conceito um pouco também mais filantrópico e existem facilidades fiscais com relação à participação de empresas e pessoas físicas nesse setor. Eu acho que no Brasil tem evoluído muito as ONGs nos últimos 8, 10 anos, mas eu vejo com muito cuidado o que está tentando se fazer quando se tenta regulamentar ONGs ou CIPs, né, de interesse público, em virtude do acontecimento de alguns casos isolados de ONGs que prestam serviços diretamente ao governo e que de repente não têm suas contas aprovadas. Então eu acho que é muito delicado você criar uma legislação em virtude desses acontecimentos e generalizar isso às mais de, acho que são 50 mil ONGs que o Brasil tem. Então eu acho que assim, é uma ferramenta indispensável de trabalho para nós cidadãos. É o único lugar onde nós podemos realmente, além de programas de responsabilidade social em empresas, que nós podemos atuar livremente como cidadãos. Então, censurar isso ou limitar através de uma legislação, eu acho muito perigoso. Bom, caro ouvinte, vocês estão vendo que a complexidade da discussão de cidadania é ampla, né? O PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma ONG, é uma associação de empresários que não recebe recursos públicos. Também não tem nenhum demérito de quem recebe, desde que faça um trabalho sério. Mas nós tomamos a decisão de não recebermos. Por outro lado, apoiamos muitas outras ONGs. Então, se você entrar no nosso site www.pnbe.org.br, você vai ter lá o link da ANJUT, que é a Associação Nacional de Justiça Tributária, que é uma ONG. Você vai ter o link lá com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, que é uma grande ONG de empresas que se preocupa com a responsabilidade social, que teve como o início, o fermento, o PNBE. Você vai ter o link lá com a Transparência Brasil, que também é uma outra ONG muito importante, buscando a transparência, os atos anticorrupção, etc. E nós temos também o Instituto PNBE, que é o Instituto do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que também desenvolve ações, também está lá no nosso link. Então, eu gostaria aqui que vocês dois, militantes nessa área, pudessem nos dar dois exemplos que eu conheço aí, exemplos meritórios que vocês trabalham, tanto a associação que você tem em Corderópolis, como os trabalhos sociais que você faz no Conjunto Nacional, né? Também lembrando que o PNBE apoia também uma ONG importante de desenvolvimento econômico lá em Maringá, não é isso? Não é a minha rua, a minha casa? Não, em Maringá, quer dizer, nós temos lá um Conselho de Desenvolvimento da região, da cidade, quer dizer, a ONG também não é só filantropia, né? Quer dizer, são motivações, movimentos de motivação de cidadania, né? Também temos da Minha Rua, Minha Casa, que é uma outra associação que basicamente o PNBE começou com ela, que um dos nossos coordenadores também é o presidente, que busca retirar e dar cidadania para os menos beneficiados e pessoas com mais idade, tirando da rua, transformando na ressocialização, então, daquelas pessoas. Então, gostaria, Vilma e Fernando, que vocês aí explicassem um pouquinho o trabalho de vocês, tanto no Conjunto Nacional quanto em Corderópolis, e para focar um pouco, né? Eu sei que vocês fazem muitos outros, mas não dá para falar sobre todos, e o Fernando aí para explicar o prêmio PNBE, que você é o coordenador, com um brilhante trabalho, que é o prêmio PNBE de Cidadania, que basicamente é o primeiro prêmio que foi idealizado na área de cidadania, certo? Então, gostaria que vocês focassem um pouco aí para os nossos ouvintes. Isso. Eu acho que o destino coloca a gente em algumas situações, às vezes. Ser síndica de um prédio, tradicionalmente,
é ser aquela pessoa que tem que fazer o prédio funcionar, né? E de repente a vida me pôs num edifício que é uma cidade. Então eu não tenho muitas características da síndica, alguns me chamam de prefeita, porque a gente vive numa comunidade muito grande, né? Que inclui passantes, moradores de residencial, habitantes, e um movimento enorme, mais de 20 mil pessoas por dia circulam por ali. E essa função me deu contato com o empresariado de todos os níveis, do pequeno ao grande empresário, porque lá nós temos condôminos de todas as faixas. Isso foi muito bom, que dessa oportunidade do diálogo, razão até porque estou no PNBE, no Instituto Etos, fui sempre convidada até como representante de empresa, quando na realidade, por função, eu trabalho até numa organização que não é nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro setor, é uma organização do direito civil, o condomínio. E por trabalhar num espaço muito grande, a gente viu que administrar um condomínio, isso também vai para todos os condomínios, até para aqueles em que a gente mora, é administrar gente, né? Então, nós estamos acostumados a essas assembleias de condomínio, a pessoa discutir, vamos abaixar o preço, o que a gente faz? Tem muito empregado aqui, eles ganham muito bem. Quer dizer, aquela discussão entre quem presta serviço no prédio gera muito atrito. Então, eu resolvi trabalhar ao contrário, a partir do subsolo, que é onde nós temos 150 funcionários, mais 50 que são terceirizados. E dar uma noção de participação. Talvez nós começamos a plantar essa noção de cidadania entre os nossos funcionários, de tal forma que hoje eles sabem por que trabalham, são respeitados pelos habitantes, porque se fizeram respeitar, mas têm condições de infraestrutura, de alimentação, de tudo dentro do edifício, atendimento médico, qualidade de vida, não é? Porque são eles que fazem aquilo funcionar e recebem as 20 mil pessoas. Nesse meio tempo surgiu o problema do lixo, que é extremamente significativo no lugar onde se produz 3,5 a 5 toneladas de lixo por dia, que se faz com aquele monte de lixo, etc. E fomos então caminhando desde 92 num projeto de permanente de coleta seletiva, até o ponto de dizer que fazemos com o reciclável, mas sempre voltado como trabalhamos com as pessoas que lidam com o lixo. Eles são os mais importantes. E aí criamos com ousadia a decoração de Natal com material reciclável, que já é uma tradição na Avenida Paulista, e já geramos trabalho, né, para uma cooperativa de artesãos e de, vamos dizer, trabalhadores na logística do lixo, que é uma coisa que está para se discutir. Tem uma ideia, nós gastamos 40 horas de elevador por dia para tirar o lixo. Né? E daí vai uma porção de desdobramento, você vê quanto custa transportar, armazenar o lixo. Né? Então, temos esse trabalho que está nos dando uma visibilidade muito grande. Eles já estão capacitados para trabalhar em outros lugares, já criaram uma cooperativa de trabalho autossustentável, né? Então, acho que esse foi o trabalho mais importante. E aí, como nasci em Cordeirópolis, né, no interior, vou ao fim de semana para lá, para descansar, e aí começamos a atuar também junto a uma comunidade que tinha lá o resto da estação ferroviária, que todos nós mais antigos lembramos com alegria com o que era tomar um trem nesse país, sentimos falta dos trens europeus, né? E as nossas estações foram ficando fantasmas, abandonadas, construídas pelos ingleses, construções lindíssimas. E lá levantamos, também fizemos então uma organização, uma ONG, chama Casa de Cultura João Pacífico. O João Pacífico é um cantador de música caipira, um autor, poeta muito querido, que nasceu em Cordeirópolis, filho de uma ex-escrava e de um maquinista do trem que passou por lá. E com isso nós criamos um espaço onde estamos desenvolvendo outras atividades, também trabalhando não com
só com o lado excluído pela economia, porque as cidades do interior hoje estão muito melhores, em melhor situação do que a capital, situação econômica, mas levando um pouco de cultura a uma mocidade que no domingo fica toda encostada numa única sorveteria, esquentando uma lata de cerveja, porque não tem o que fazer. Então essa é a minha contribuição, com um pouco daquela visão antiga de participação de quem caminhou nas passeatas nos anos 68 e 70. A vontade de participar hoje é permitida com a participação nas ONGs. Essa liberdade nós queremos defender, mas realmente a responsabilidade é o outro lado e nós precisamos crescer nessa visão dicotômica, responsabilidade e liberdade, com ênfase sempre à liberdade, que é o maior dom que um ser humano pode ter. Eu estava aqui pensando, eu não estou há tanto tempo no PNBE quanto meus queridos colegas coordenadores, mas eu acompanho a história do PNBE esses 19 anos e é incrível como a maioria das entidades realmente que tem uma importância dentro do terceiro setor surgiram do PNBE. O PNBE realmente é berço de muitas entidades, como você mencionou, Minha Rua Minha Casa, Acatu, Etos, Cives, Transparência Brasil, Disque Denúncia, saiu daqui, tantas ações maravilhosas e trabalhos que a gente está desenvolvendo hoje no PNBE, no Instituto, que a gente acredita que em algum momento também vão tomar tal tamanho, né, que vão se tornar independentes e serem instituições próprias, tomara, né, de tantos projetos que o PNBE criou. E eu tenho orgulho, eu tenho o prazer de ter sido convidado pelo PNBE para coordenar o prêmio do ano passado, o prêmio PNBE de Cidadania, que também já faz 15 anos. Então é um prêmio que visa reconhecer, né, premiar simbolicamente, obviamente com um troféu, mas dar o reconhecimento àquelas ações na sociedade em 7 categorias, né? Então nós temos aí 7 categorias que são baseadas, na verdade, no projeto 2022, que é o nosso projeto de futuro, né? Um dos poucos no país de futuro para criar um país socialmente justo, economicamente forte, politicamente democrático, eticamente respeitável e ambientalmente sustentável. Em base a isso, então, foi reformulado o prêmio no ano de 2003 para incluir algumas categorias a mais que servissem como exemplo dentro desses 5 pilares. Então nós temos o prêmio educador, o prêmio ambientalista, empresário, jornalista, cidadão, empreendedor social e um prêmio destaque para a pessoa jurídica, que é o Brasil 2022. E o prêmio ele é interessante porque é um reconhecimento nosso para a sociedade e da sociedade também para com o PNBE. E ele vive uma constante reformulação, reinvenção, né? Ele teve algumas 2 ou 3 modificações, é um prêmio que está sempre em transformação, isso é bom porque ele é dinâmico e agora também vai sofrer algumas alterações para o ano que vem. Dentre elas, um destaque na área de ciência e inovação tecnológica e um destaque na sociedade dentro da escola primária e fundamental, de destaques de comportamento ético nas crianças, que a gente quer contrastar com esse combate à corrupção que a gente faz dentro do Instituto através de um grupo de trabalho. Bem. Então, eu acho que é um prêmio que tem coragem, que tem personalidade, tanto é que o ano retrasado nós retiramos a categoria político que queremos, porque no momento de intensa decepção, né, com a classe política, então me lembro o coordenador Olívio Josa anunciando naquela noite a iluminação de uma cadeira vazia, onde não havia premiado, homenageado. E então isso mais uma vez demonstra a personalidade que o prêmio tem, que o PNBE tem para transmitir, né, os nossos anseios, as nossas preocupações como representantes da sociedade civil, em particular de uma parcela que seria de empresários, empreendedores que realmente querem um país melhor. Muito bem, então veja, ouvinte, o PNBE é uma associação de empresários conscientes
que gosta de pagar impostos. Incrível, gostamos de pagar impostos.